Bom dia, meus irmãos. Hoje eu gostaria de dividir o entendimento com vocês sobre a passagem descrita em João, capítulo 8, versículo 7, em referência a uma frase que o Messias usou para os líderes religiosos, a fim de impedir que eles matassem uma mulher por apedrejamento, mulher esta acusada de adultério, de traição com seu esposo. Mas antes, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês o porquê que eu gostaria de estar dividindo esse pedacinho de pão com os irmãos. Porque, meus irmãos, as pessoas foram ensinadas pelo sistema religioso que as leis de Moisés, as leis de morte, ela veio por meio do nosso Pai. Mas a gente sabe, nós pequeninos despertos para a verdade do nosso Pai, sabemos que essas leis, 613 leis de morte de Moisés, não vêm do nosso Pai, mas do pai da mentira, o próprio diabo, Satanás. Pois é ele que é assassino, homicida, desde o princípio de todas as coisas. O nosso Pai é vida, Satanás é morte, trouxe morte desde o início de tudo. Causou a morte espiritual, a queda dos anjos que se rebelaram junto com ele contra o nosso Pai. E causou também a morte de Eva, Adão, lá na criação do nosso Pai, no início de tudo, a morte espiritual e física do homem, quem trouxe foi Israel, Satanás, o pai da mentira. Como sabemos, o nosso Pai, através de anjos, entregou 10 mandamentos a Moisés. Especificamente, meus irmãos, Moisés, representando o Deus deste mundo, para que assim o povo notassem que haveria uma grande contradição em Moisés, para que assim, quando Moisés ocultasse os mandamentos do nosso Pai, o povo pudesse perceber que Moisés não procedia do Pai justo, do Messias. E na lei do nosso Pai diz: não matarás. Mas Moisés deu para o povo se alimentar um maná de morte, ensinamentos de morte, leis de morte, leis de condenação do homem. Hoje eu gostaria de trazer para vocês esse entendimento para que nós possamos compreender e desmascarar mais essa farsa inventada por Moisés e professada pelo todo o sistema religioso. Nosso Pai não é assassino. E trazendo essa passagem da mulher adúltera, vocês notarão que o Messias entrega que a lei de morte não foi dada pelo nosso Pai da criação. Não foi dada pelo Pai dele. Então, meus irmãos, vamos prosseguir no livro de João, capítulo 8. Ali diz que os líderes religiosos, seguidores de leis, ensinamentos de Moisés, seguidores do Deus
de Israel chegaram a fim de colocar o Messias à prova, a fim de que o Messias se declarasse contra a lei de Moisés, para que assim eles tivessem um argumento para prender ou matar o próprio Messias, pois estava escrito na lei de Moisés que aquele que viesse dizendo algo contrário àquilo que Moisés e o Deus dele repassou para o povo, que esse fosse assassinado. Por isso que mais para frente, meus irmãos, quando o Messias se declarou que ele era filho do Pai Celestial, que ele era o Messias, se declarou como ungido, se revelou como ungido para aquele povo. Por isso que o Messias foi assassinado. Entendeu, meus irmãos? Por isso que os judeus declararam em João, capítulo 19, versículo 7. Blasfêmia! Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, a lei que Moisés nos deu, tu deves morrer, porque se fez filho do Altíssimo, filho do Pai Celestial. Por isso que o Messias morreu, meus irmãos. Mas, logo ali no decorrer da caminhada do mestre, o mestre sempre ia driblando eles, para que assim ele pudesse dar continuidade à obra do Pai, que era repassar a verdade para as ovelhas. E, enfim, cumprir o seu período de anunciação, de evangelização aqui na terra. Mas quando chegou a hora, o Messias se declarou, sim, como filho do nosso Pai. Enfim, eles assassinaram ao Messias. Mas enfim, meus irmãos, ali diz que eles levaram essa mulher para o mestre. E eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, para que vocês compreendam. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram ao Messias: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas o Messias, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Messias se levantou e disse-lhe: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, estiver sem desobediência com o nosso Pai, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Bom, meus irmãos, é sobre essa frase especificamente que eu quero dividir aqui com vocês. Esse entendimento que me foi dado através do Espírito da Verdade. O que essa frase que o Messias disse para os judeus significa? Bom, meus irmãos, nessa frase, o Messias praticamente afirma que a lei de Moisés, de apedrejamento, de morte, não foi dada pelo Pai. Por que eu faço essa afirmativa? Porque o Messias, ele indaga aqueles homens. Que homens, meus irmãos? Os verdadeiros pecadores que estavam acusando aquela mulher de traição, um pecado da carne, algo que não é o pecado que eles cometem, um pecado espiritual,
um pecado no qual eles se prostituem perante ao pai, traindo o verdadeiro marido, traindo a palavra do nosso pai, adulterando a palavra do pai, as escrituras, como está descrito em Jeremias, capítulo 8, versículo 8, que os sábios, entendidos, os escribas, eles adulteraram as escrituras. Então, os líderes religiosos, eles não tinham moral alguma para condenar aquela mulher à morte, pois, meus irmãos, eram todos pecadores, eram todos desobedientes, estavam todos em desobediência com o nosso Pai. Vou falar no linguajar que eles usam. Ali não existia ninguém santo, ninguém puro, ninguém que não tinha cometido pecado da carne e pecado do espírito. Entendeu, meus irmãos? Todos pecadores, todos homens mortais com defeitos, querendo acusar alguém e levar esse alguém à morte, meus irmãos. Quando o Messias faz essa afirmativa, o que é que o Messias quer dizer? Vocês todos são pecadores. Aqui, o único que não tem pecado, o único que não é desobediente ao Pai, sou eu. Lembra o que o João Batista disse ao ver o Mestre? Eis o Cordeiro do Pai, que tira o pecado do mundo, ou seja, aquele que não tem pecado, aquele que é perfeito, veio para tirar o pecado das pessoas. Que pecado, meus irmãos? A desobediência à palavra do nosso Pai. O Messias veio fazer isso através da verdade, para que as pessoas, conhecendo a verdade, saíssem do pecado, dos segmentos humanos, segmentos religiosos, e passasse a seguir a Ele, se purificando através da palavra, se limpando através da palavra, de toda essa sujeira, de todo esse pecado, pecado este que está dentro de todas as religiões. Por isso que é descrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, para sair do meio dela. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices nos pecados da Babilônia, meus irmãos. Então, o único que não tem pecado ali é o Messias. Ele está a dizer, o único aqui que, se tivesse o direito de julgar essa mulher, de condenar essa mulher, seria eu. Porque eu não tenho pecado algum. Ainda no livro de João, capítulo 8, o Messias indaga aos religiosos: quem de vocês podem me condenar, achar algum pecado em mim? O Messias indaga a eles. E ainda no livro de João, o Messias diz para os religiosos que os verdadeiros pecadores, aqueles que estão em desobediência, que não se convertem à verdade do Pai, são eles. Pois ele diz para eles: vocês não creem em mim, vocês não creem na obra que eu vim revelar por parte do meu Pai? Por isso, eu digo a vocês que vocês ainda procurarão por mim e não me encontrarão. Vocês morrerão em vossos pecados. O Messias fala tanto quanto 2 vezes para eles: vocês morrerão, perecerão no pecado de vocês. Por quê? Porque eles não buscam o verdadeiro entendimento.
perecem pela falta do conhecimento que é dado pelo Mestre, o Espírito da verdade do nosso Pai que veio através do Messias. Como está escrito em Gálatas, o Pai enviou, chegando à plenitude dos tempos, o Pai enviou o seu Filho, o Espírito do seu Filho, para aqueles que crescem, se tornassem filhos também do nosso Pai. E assim como o Messias é herdeiro da salvação, da vida eterna, que aqueles que dessem ouvidos também e tivesse o Pai como Pai, esses também se tornaria herdeiro, assim como o Messias, herdeiro da salvação, clamando, Abba, Pai. Então, meus irmãos, o que é que o Messias quer dizer? O único que não tem pecado aqui, o único perfeito, sou eu. Se alguém ganhou o direito de julgar as pessoas pela desobediência, esse alguém foi eu. Lembra que o Messias disse que toda autoridade foi dada a ele. Ele teve a autoridade do Pai para julgar. Veja que o Messias diz para os religiosos: eu muito tenho a julgar de vocês. Então, o único perfeito que teve a autoridade para julgar aqueles líderes religiosos, para julgar aquela mulher, era aquele que é perfeito, o Messias. Aquele que é como o Pai. Lembra que ele diz, eu e o Pai somos um. Mas veja que nem o Messias condenou aquela mulher. Nem o Messias. Então, quando o Messias diz isso, aquele que entre vocês não tiver pecado, aqueles que entre vocês, para ser mais exato, são perfeitos, não tem erro, atire a primeira pedra contra essa mulher. Ou seja, o Messias, meus irmãos, era o único perfeito ali que poderia pegar uma pedra e jogar naquela mulher. Mas sabe por que o Messias não fez isso? Porque ele conheceria a imperfeição, ele desobedeceria a lei do nosso Pai. Só que o Messias, ele veio fazer diferente. Ele veio para cumprir a lei do nosso Pai. E se na lei diz não matarás, ele veio mostrar para o povo o que é cumprir a lei. Se o Messias pegasse uma pedra, meus irmãos, para matar aquela mulher, o Messias não seria mais perfeito. Então, o único que poderia fazer aquilo ali era ele. Então, nessa fala do Messias, pare comigo e pense. Como, meus irmãos, que o nosso Pai daria uma lei de morte para homens pecadores, homens cheios de defeitos, cheios de desobediência contra ele, praticar contra outra pessoa, sendo que todos aqueles homens não eram justos, não tinham amor no seu coração. Como que o nosso Pai faria isso, meus irmãos? Se o nosso Pai tivesse que dar esse direito, seria para o Messias. Mas o nosso Pai, o nosso Mestre, não são assassinos. Todos os homens, meus irmãos, ali são imperfeitos. O nosso Pai não daria uma lei para homens imperfeitos julgar ninguém. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou tentando passar nesse vídeo, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples. É tipo assim, os humanos, os homens, todos imperfeitos, todos em pecados. Vocês acham realmente
que o nosso Pai daria o direito de julgar e condenar alguém à morte. Um outro alguém, cheio de defeitos e pecados também? Não, meus irmãos, o nosso Pai daria esse direito de julgar e apedrejar alguém ao nosso mestre. Mas sabe por que o nosso Pai não fez isso? Porque o nosso Pai não é assassino. E por que o Messias não fez isso? Porque se o Messias pegasse uma pedra para matar aquela mulher, o Messias estaria a desagradar ao nosso Pai. Ele também se tornaria imperfeito. Então, nessa fala, o nosso mestre mostra que o nosso Pai sempre foi amor. O nosso Pai nunca matou, assim como ele, meus irmãos. Assim como ele. Que o nosso Pai é perfeito, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. O nosso Pai é perfeito. O nosso Pai é luz, ele habita na luz. Ele não daria esse direito de homens pecadores, blasfemadores, julgar um outro alguém. Esse direito de julgar, ele deu para aquele que é o primogênito dele, aquele que é perfeito. Ele deu o direito de julgar, meus irmãos, e não a homens. Então, nesta fala, o Messias afirma que Moisés, imperfeito, Moisés assassino, e aquele povo assassino não recebeu lei nenhuma para matar ninguém, nem a pedradas e nem de forma nenhuma. Entendeu, meus irmãos? Então, quem deu essa lei? De quem é que veio essa lei? Do próprio diabo, Satanás. Pois é ele, meus irmãos, vingativo, ciumento, que tem a ira, invejoso, cheio de ódio, mentiroso, é assassino, desde o princípio. Não é o nosso Pai. Esse povo sempre seguiu ao diabo, disfarçado do Pai das luzes. Veja que não foi tanto o nosso Pai que deu essa lei de apedrejamento, que o Messias diz para os religiosos ali, né? Ele fala a respeito de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, a terra que as pessoas têm como terra santa, que apedreja, persegue e mata todos os que a ti foram enviados. Ou seja, todos aqueles que vieram, os mensageiros do nosso Pai, dividir a verdade aqui com as pessoas para que as pessoas fossem salvas. Essas pessoas foram perseguidas, essas pessoas foram apedrejadas e assassinadas. Então não é o nosso Pai, meus irmãos. Os filhos do nosso Pai foram apedrejados, muitos dos filhos do nosso Pai. Um exemplo disso é Estevão. Estevão, meus irmãos, foi apedrejado até a morte. Agora, por quê, meus irmãos? Porque Estevão foi contra esse Deus dos judeus. Porque Estevão afirmou na cara deles que o nosso Pai não habita nessas casas que eles fizeram, se dizendo para ser morada do nosso Pai. Porque nosso Pai, meus irmãos, habita dentro de uma casa edificada por Ele mesmo, que é o próprio homem, dentro da mente, dentro do topo, no entendimento das pessoas. Veja que até o próprio Messias, em diversas passagens, esses judeus, eles tentaram apedrejar o Messias, em diversas passagens. Então veja que a lei de apedrejamento nunca veio por parte do Pai, meus irmãos, mas por parte de um Deus que é contrário
a verdade. Satanás. Que fiquemos todos debaixo da proteção do nosso Pai e do nosso Mestre. Para os religiosos que assistirem esse vídeo, reflitam, pegue as escrituras, analise e compreenda que as leis de morte não foi dada pelo nosso Pai,